Dando início aqui o nosso podcast, né, o F5Cast, o podcast da F5, trazendo aqui muito empreendedorismo. Nesse mês de março, né, onde a gente escolheu aqui uma mulher, no mês da mulher, uma cliente já de muito tempo, uma parceira da gente, diretamente de Tianguá. É uma história realmente que vai inspirar pelo trabalho que ela vem desenvolvendo na cidade dela, né, que é de Tianguá. Minha amiga Alessandrina, agradecer aí pela disponibilidade de descer a serra e estar aqui trazendo um pouco da história dela. Obrigado, né, por ter topado esse desafio, esse projeto junto com a gente. E gostaria realmente de fazer com que você realmente se apresentasse, conte a sua história, quem é a Alessandrina, né, o que é que ela criou lá em Tianguá que vem fazendo tanto sucesso. E fica à vontade. Bom, Pedro, boa tarde, primeiramente, a vocês todos. Obrigado pelo convite. Fiquei lisonjeada até, né? Realmente, como você fala, é uma data, um mês especial para as mulheres. E falar sobre empreendedorismo feminino é algo que realmente é um impacto, dá um impacto na sociedade, né? Porque a gente sabe que ainda tem uns preconceitos. Mas é um prazer enorme, foi um prazer enorme descer a serra para vir estar até aqui. Bom, sobre a Alessandrina, assim, Tianguá quase não conhece a pessoa de Alessandrina, sabe? Porque você sabe assim, em cidades menores as pessoas procuram logo saber quem é seu pai, quem é sua mãe, né? Isso e aquilo. Então, assim, eu venho de uma família humilde que não é bem reconhecida na cidade financeiramente. E e está sendo ainda um grande desafio, né? Porque a ideia de empreender, de formar o Casa de Engenho, criar, porque foi tudo criado, os mínimos detalhes, tudo lá fomos nós, né? Especialmente a minha pessoa. Então, assim, é um desafio diário, né? A Alessandrina é filha de agricultora, né? Meu pai era garimpeiro na época que eu nasci. Inclusive, eu nem o conheci, porque ele morreu no garimpo. E foi criada apenas por minha mãe. Então, são 3 irmãos e cresci vendo a luta diária da minha mãe para nos criar. E foi dali que eu tirei essa força toda, né? Essa vontade de crescer, de hoje poder dar o melhor para os meus filhos e também para ela, né? E consegui, graças a Deus. Então, assim, sou tianguaense, natural de Tianguá mesmo, daquela terrinha que eu amo, inclusive. A Casa de Engenho, como é que surgiu a ideia, né? Como é que eu vou abrir um restaurante temático, vou abrir um restaurante realmente puxado para o Nordeste, né? Quero fazer um trabalho diferenciado, porque pelo que eu vi, eu não conheço, não tive o prazer de conhecer ainda, mas com certeza na minha próxima ida à Serra, vou passar lá porque eu me encantei demais, eu sou apaixonado por essa parte do Nordeste, né? A cultura nordestina, sou doido por sanfona, gosto muito, sou fã do nosso Luiz Gonzaga. E acho muito bacana, né, a ideia temática do jeito que é lá. E como foi que surgiu, né? Como foi que teve essa ideia? Como é que é essa parte da decoração? Onde foi que você achou cada detalhe ali que eu vi, que é realmente muito bacana? Então, Pedro, o que acontece? A ideia inicial mesmo não era de abrir um restaurante. Até mesmo porque hoje as pessoas chegam no restaurante e dizem assim, você tem formação em alguma coisa? E eu digo, não. Eu tinha um sonho de ser delegada, né? Estudar para ser delegada. E, no entanto, minha mãe não tinha condições de investir numa faculdade, e aí acabou que eu não estudei, terminei o ensino médio e tudo bem. Fui trabalhar, fui ser funcionária, né? E trabalhei muito tempo em um supermercado como caixa, depois fui trabalhar em uma loja no centro da cidade. Foi daí onde eu casei, tive a primeira filha e meu esposo, onde é o restaurante hoje, o sítio era dos pais do meu esposo, né, que é uma herança que vem lá dos bisavós, tataravós e tudo. E meu esposo tinha lá os engenhos, né, que moíam, faziam toda a fábrica da rapadura. E nós casamos, fomos morar no centro da cidade. Até então eu não conhecia aquele local. Eu namorava, a gente tinha um relacionamento, mas eu não ia até lá. E ele nasceu e se criou naquela agricultura, né, fazendo a rapadura, a parte do canavial, tudo isso, que eram exatamente onde hoje é o restaurante. Quando o pai dele faleceu, adoeceu, o sonho dele era que um dos filhos, 4 filhos, fossem alguém morar lá para cuidar daquele sítio, já que era uma herança dos pais, dos avós, né? E veio lá, tinha uma raiz. E aí
Os filhos não queriam, né? Ah, moravam na cidade, as filhas já eram formadas, professoras, inclusive. E veio a proposta dele, vamos morar lá no sítio? Era o sonho do meu pai, ele já faleceu, eu sou o filho mais velho. E eu, não tem como, eu saí do centro da cidade, né? Tudo muito próximo, eu morava a 2 ruas distante da casa da minha mãe. Então eu disse, não senhor, não tem como. Essa é uma, não tem possibilidade Não tem nenhuma, acordo. não tem acordo. Então, depois disso, passou um tempo ele me cobrando. Não, vou lhe dar um tempo para você pensar e tal. Até que um dia a gente foi, ele me levou nesse sítio. Quando nós chegamos lá, o sítio estava super abandonado. E eu vi aquela casa antiga, aquele piso, aquele ladrilhadozinho, aquela casa muito que parecia que tinha muita história, né? E eu olhei para ele e eu disse, poxa, esse sítio é do seu pai? Ele disse, sim. E eu disse, aqui tem muita história. E se meu pai, eu não tenho pai, eu não tive, né, não fui criada por meu pai, apenas por minha mãe, mas se meu pai tivesse deixado isso aqui para mim, eu estava aqui dentro ralando, suando e estava cuidando. E só disse isso, fomos embora. E ele ficou insistindo, não, vamos morar lá, vamos morar lá. Eu conversei com a minha mãe, ela disse que você me deu um conselho sem nem sentir que você estava me dando um conselho. E eu, não, tá fora de cogitação, não tem como. E daí, então, foi onde eu disse, cara, eu sou casada, eu tenho filha. Então, eu tenho que conversar com a minha mãe. Se minha mãe disser assim, você vai, eu vou. Se ela disser que eu não vou, eu vou ficar quietinha aqui no meu canto. E eu saí de casa convicta que minha mãe ia dizer assim, você não vai, porque você vai morar perto de mim, é no centro da cidade, é perto do seu trabalho e tal. Quando eu chego na casa da minha mãe, que eu converso com ela e digo, olha, eu recebi uma proposta de morar no sítio, o sítio é assim, tá abandonado, ninguém tá morando lá, só alguns moradores para cuidar do sítio, mas ninguém tá cuidando. É uma herança do meu esposo e tudo. E eu vim aqui para a senhora me dizer, como conselho de mãe, a senhora acha que eu devo ir ou não? Ela olhou para mim, você quer meu conselho? Assim, se a senhora disser que eu vou, mas se a senhora disser que não, eu vou sair daqui pulando de alegria. E ela disse, você vai? E eu, como assim? E ela, você vai, minha filha, você casou, você tem uma família, você está construindo uma família, o que é do seu esposo também é seu, então você vai. Cara, eu saí de lá chorando. Eu disse, não acredito que minha mãe me disse um negócio desse. Estava esperando outra resposta. Esperando outra resposta. Então fui para casa, cheguei em casa, eu disse, eu vou. E ele, para onde? Eu, morar lá, naquela casa. E ele disse, não acredito, eu vou. Minha mãe me aconselhou, disse que é para mim ir. Eu disse, então tá. E aí ele começou a reformar a casa e eu disse, mas eu não quero que você não mexa em estrutura nenhuma dela. Ela vai continuar como está, com toda... Eu só quero que você dê uma repaginada, porque realmente estava muito deteriorada, né? Então, ele passou 5 meses ali numa reforma, só podendo melhorar algumas coisas, para que eu pudesse levar minha filha para viver, né? E fomos, nessa época, foi 2013, era um local que ainda era sítio mesmo, não tinha postes na rua, estrada de terra, inclusive ainda é. Não tinha nenhum loteamento próximo, era aquela casa que nós fomos morar e era um sítio mesmo, né? Muito pato, galinha, cachorro, vaca, sabe? Aquela coisa que... E aí eu cheguei lá e disse, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Deu vontade de sair correndo, mas aí tudo bem. Passou alguns meses, eu descobri que estava grávida do 2º filho. E eu disse, pronto, agora eu fui, Rô. Eu vou trabalhar fora como? Com 2 crianças pequenas. A minha mais velha tinha 6, eu estava grávida de outra. Eu disse, não tem como. Distante da cidade, por conta que ainda era um bairro novo, que era considerado como sítio, hoje já é bairro, né? Inclusive já tem bastante casa, condomínios e tudo. E ficamos lá. Continuei trabalhando durante toda a gravidez, mas quando eu tive o bebê, no meu resguardo eu comecei a ter as ideias de, poxa, eu não vou poder mais voltar a trabalhar fora. Eu tenho 2 filhos para criar, para cuidar, eu não posso deixar nas mãos de qualquer pessoa, até mesmo porque é distante e tudo. E aí começou a surgir.
Então era uma casa com varandas do lado, varanda na frente. E quando a gente mudou para lá, ia o amigo que levava o amigo, que ia minha irmã que levava meu primo, e acabava ficando final de semana, tava aquela casa lotada de gente. E aí eu comecei a imaginar. Eu disse, poxa, a única coisa que eu sei fazer é cozinhar. Se eu de repente começar a fazer comida, nem que seja para vender aos finais de semana, pode ser que dê certo. Então a ideia em si não foi de construir o casa de engenho, de fazer aquela estrutura, entendeu? Não, início, né? não. Foi tudo passo a passo mesmo. E aí quando eu tive essas ideias, peguei minha agenda, então à noite eu ficava acordada por conta do bebê e ficava ali desenhando, criando, imaginando o que poderia dar certo. E disse, não, vou fazer aqui pelo menos quentinhas. Quando eu chamei meu esposo, minha mãe, todo mundo para dizer, todo mundo disse, não, isso não vai dar certo. Né? Então veio aquele pacto que diz, você... Aquele banho de água fria. Aquele banho de água fria que a população inteira, com quem você resolve, todo mundo diz, parou, você tá louca, isso não vai dar certo. Então era só isso que eu ouvia. E eu dizia para ele, eu disse, olha, eu acho que pode ser que dê, mas a gente só vai saber se a gente tentar. E todo mundo não vai dar certo, é muito distante da cidade, ninguém vai deixar de comer lá no centro da cidade para vir comer aqui, é melhor você ficar quieta. E era só isso que eu ouvia. Mas eu continuei insistindo nisso. Então eu ficava ali, desenhava, olhava, disse, a gente, naquele ano, naquele tempo, era aquela básico pizzaria que tinha as mesinhas brancas que você ia, sentava, comia e ia embora. E o restaurante que tinha também era mais ou menos isso. Então eu imaginava que se a gente mora em um sítio, eu quero fazer algo que não tire, né, a originalidade do lugar e que as pessoas venham e se sintam bem. Assim como eles estão vindo para a minha casa aos finais de semana e passam bastante tempo com a gente, pode ser que eles venham e fiquem adaptados a isso. Mas toda ideia que surgia, que eu apresentava para alguém, era o não vai dar certo, né? No início, assim, não teve ninguém que dissesse assim para mim, pelo menos tenta, vai, já que tu quer. O que acontece hoje em dia, né, com muitos empreendedores é justamente isso, que às vezes eles têm uma ideia, têm uma vontade, e acaba que algumas pessoas mais próximas acabam desmotivando ou causando aquele medo. E aí é onde as pessoas realmente deixam de fazer o que sonham ou o que acreditam, por realmente acreditar e tá ouvindo algumas pessoas que têm aquele medo, mas aquele medo é dela, né? Não é o seu medo, né? Você tem uma convicção, você sempre teve a experiência de cozinhar, sabia realmente que poderia dar certo. Você viu naquela estrutura algo que você visualizava que era diferente, que não tinha em lugar nenhum, que eu não conheço, até não conheço. E você imaginou a oportunidade realmente de fazer com que fosse um negócio diferente. Né? Exatamente. E, graças a Deus você realmente não ouviu e deu continuidade. Isso, e foi isso, exatamente isso, a maneira diferente. Então, tudo que tinha, para onde eu ia, era um engenho. E aí meu esposo disse assim, mas a gente não tem dinheiro para isso. Eu disse, realmente a gente não tem dinheiro, mas eu vou pedir minha demissão, eu vou receber alguma coisa, meu FGTS, meu seguro-desemprego, alguma coisa que talvez dê para a gente iniciar. Você trabalhava onde antes? Eu trabalhava em uma loja, entrei como bordadeira nessa loja, né? Com algum tempo eu fui para caixa, operadora de caixa, e nessa loja trabalhei durante 4 anos, né? E foi daí que eu pedi a demissão. E minha mãe, não, você não pode pedir demissão. Meu esposo, você não pode pedir demissão. Você é a única que está trabalhando no momento, porque depois que o pai dele faleceu, ele teve que parar com aquela atividade da canavieira, né? Eles não conseguiram seguir em frente. A rapadura é um produto, hoje em dia, não tão considerado, né, pela região. A mão de obra muito cara. Então, eles não conseguiram manter aquela atividade. Eram 2 engenhos que funcionavam. Mas o pai dele, quando era vivo, tomava conta de tudo. E aí, nesse exato momento ao qual a gente foi para lá, ele já estava parado. Os engenhos não estavam funcionando. E aí foi onde eu disse, não, eu vou tentar. Mesmo que todo mundo está dizendo que não vai dar certo, mas eu vou tentar. E aí eu entrava para dormir e eu ficava lá, Senhor, eu não quero luxo, eu não quero nada, riqueza nenhuma.
A única coisa que eu quero é trabalhar para sustentar os meus filhos e no futuro poder dar uma vida digna para minha mãe. E era isso que eu dizia nas minhas orações. Enquanto isso, todo mundo dizia que não dava certo, todo mundo dizia que é melhor você parar, isso e aquilo. Então eu desenhei tudo, toda a estrutura que a gente já tinha da casa e o que a gente poderia fazer, um pontinho menorzinho, como se fosse um quiosque, né? Que ali eu ia fazer as quentinhas na minha cozinha e levar ali para quem quisesse comer lá, quem não quisesse comprar, levar para casa. E aí o que eu fiz? Fiz a primeira estrutura, né? Só um teto, uma parede para já pegando a lateral da casa. E quando a gente estava terminando, acabou o dinheiro. E aí ele chegou louco. Construção sempre é assim, né? A gente pensa que vai gastar uma coisa e gasta 2, 3 vezes mais. E aí foi no dia que meu esposo entrou e disse, ó, mande o pedreiro embora que não tem dinheiro não. Eu disse pra você que isso não ia dar certo. E eu, poxa, e agora o que eu vou fazer? Aí eu olhei pra ele e eu disse, tem alguma coisa que você pode fazer. Mas até então ele não aderia a essa ideia. Não tinha comprado a ideia junto com você. Entendeu? Ele não comprou essa ideia junto comigo. Então eu disse, ó, eu lembro que quando o seu pai trabalhava com engenho, tinha um senhor aí que era agiota que vocês pegavam dinheiro com ele emprestado. Ele olhou pra mim, você tá louca, né? Você tá sem trabalhar. Eu também. Aí Já você gastou, vem com essa... gastou o que tinha da rescisão. Gastou tudo que a gente tinha. Estamos sem R$1 no bolso. Você quer que eu vá atrás de um agiota e nós vamos pagar com o quê? E daí eu olhei pra ele e eu disse, olha, do nada, sabe assim, do nada. Parece que é quando Deus quer que as coisas aconteçam. E eu olhei pra ele e eu disse, olha, faz o seguinte, eu tenho 5 parcelas do meu seguro-desemprego para receber. Você pega lá o valor que a gente está precisando, parcela lá em Veja com ele, quantas parcelas ele faz, e essas 5 primeiras parcelas, a gente não mexe nela, a gente reserva para pagar esse rapaz. Nós vamos ganhar 5 meses para trabalhar. Se tiver que dar, vai dar. Se não der, não deu. Homem, esse homem olhou para mim com os olhos fumaçando de raiva e disse assim, eu tenho que te internar. Tu não tem o juízo certo. E saiu. E lá eu fiquei no quarto chorando, sem saber o que fazer. O meu filho no berço. Eu, poxa, meu Deus, o que é que vai dar agora? Com 15 minutos depois, ele entra dentro, bate na porta do quarto. Eu lá chorando, ele olha pra mim e disse assim, toma. Que dinheiro. Aí eu olhei pra ele, eu tomo o quê? Fiquei com medo, né? Toma. Eu tomo o quê? Ele pega aqui. Quando eu abri a mão aqui embaixo, ele colocou o dinheiro na minha mão. Eu disse, o que é isso? Ele, eu fui lá, viu? Eu fui lá, peguei o dinheiro, mas essa conta é sua, quem vai pagar é você. Eu não tenho nada a ver com isso. E, ó, quem tá lá naquelas duplicatas é o meu CPF, viu? Se você deixar sujar, aí eu olhei pra ele, eu não sabia se eu chorava, se eu rezava, se eu não sabia nada. Eu fiquei paralisada. E eu, tudo bem, mas o pedreiro ainda está aí? Ele, tá sentado lá fora. Eu disse, então vamos continuar. E aí foi. Terminamos ali o espaço pequeno, né? Que a gente pôde. Deu para me comprar 5 mesas. Coloquei nesse espaço. E não tinha como pintar e tal. Eu disse, não, quem vai pintar somos nós. Não tem problema nenhum. Cheguei pro pedreiro e disse, olha, você faça essa parede perfeita. Não deixa essa parede torta, porque eu não tenho dinheiro para pintar ela. Então, quem vai pintar ela sou eu. E hoje em dia é uma das paredes que faz mais sucesso do restaurante, porque ela não é rebocada e fomos nós mesmos que fomos lá pintar os tracinhos, sabe? Passar tudo. Fomos nós mesmos que fizemos. Não tinha o dinheiro para comprar a pia, né? Restaurante tem que ter sempre aquela parte de higiene e tal. Fui lá no Engenho Velho, encontrei aqueles alguidares antigos. E aí, sim, encontrei minha pia. E ele olhou pra mim, como assim? Eu Bem disse, característico. meu amigo, vai ser a original aqui o negócio. Então, não vai ter que fugir. E ele, sim, e aí, como é que vai ser o nome desse negócio? Eu olhei pra ele, eu disse assim, não tem como ser outro. E ele, como? Eu, casa de engenho. Temos o engenho, temos a casa, que é a qual a gente morou. E aí ele olhou pra mim e disse assim, não, você não é normal. E eu disse, vamos ver o que dá. E nisso foi indo. Então, assim, a gente tem fotos, a gente fazendo a pia, né? Furando lá com a furadeira, a gente mesmo montando e fazendo toda a decoração. E disse, eu não quero nada que nada saia. Então, mesas vai ser de madeira, mesa de plástico não. Porque a madeira é o mais rústico, é o mais... E foi daí que foi iniciando.
Era ano de Copa do Mundo, já estava praticamente tudo pronto, né? E tudo nas mãos de Deus. E aí ficou aquele dia, e agora? Como é que eu vou fazer? Aonde, quando, como que vai ser? Tinha um fogão de 4 bocas, que era o fogão da minha cozinha. Eu disse assim, aqui que vai ser mesmo, não tem como, eu não tenho como comprar outro fogão. Aí veio a Copa do Mundo, em 2014, né? Isso. Aí vem lá aqueles jogos que vai para a hora do almoço. Eu disse assim, fechou. Primeiro jogo da Copa do Mundo eu vou abrir e vou começar a vender quentinha aqui. Ele olhou para mim e disse, não, sinceramente, você não é normal. E aí eu disse, vamos tentar. Peguei, fui numa lojinha, coloquei toda, bandeirinhas, Brasil, decoramos e tudo. E eu disse, agora a gente vai ter que comprar uma TV, né? Porque sem jogo não tem. Aí compramos uma TV, colocamos lá, homem do céu. Eu não sei como, mas do nada a gente participa de um grupo de oração, né, católico, de casais. Aí do nada o coordenador do nosso grupo liga, nunca tinha ido na nossa casa, liga e diz assim, a gente teve uma ideia aqui de cada jogo a gente ia assistir na casa de alguém que participa do grupo. E hoje a casa de vocês foi escolhida. Eu me arrepiei toda, eu disse, mas como assim? Quem foi que disse para vocês isso? Que vocês estão sabendo que a gente ia abrir um negócio e eles não sabiam que a gente ia abrir um restaurante, aquele espaço para ser vendido. Eles não sabiam das nossas ideias, né? Até porque todo mundo dizia que não dava certo, então eu deixei de falar. Uhum. Todo mundo chegava lá e dizia, o que é que vai ser aqui? Eu disse, não, minha área de serviço. E assim foi. E aí quando ele ligou e disse, a gente vai escolher a sua casa hoje para assistir o jogo. Eu disse, não, cara, então é porque Deus quer e vamos ver o que vai dar. Aí quando deu por volta de 11 horas, o jogo era meio-dia, 28 de junho de 2014, aí eu abro as portas, um portãozinho, ferrujadinho mesmo, aquela, sabe, de sítio, e abri as portas, de repente começou a parar um carro, depois outro carro. Quando a gente saiu lá fora, meu amigo, tava lotado de gente. Ele olhou para mim, passou mal e foi pro hospital. Eu olhei para ele e disse, que é isso? E ele, não sei não, mas eu tô passando mal. E foi o nervosismo que ele foi bater realmente no hospital. E lá eu fiquei com a multidão de gente lá fora. Só que o meu fogão a 1000 e eu correndo de um lado pro outro. E uma semana antes de a gente definir esse dia, que eu disse, vai ser esse dia, vai ser esse horário e tudo, meu irmão também trabalhava comigo nessa loja. E do nada meu irmão chega e diz assim, eu pedi minha demissão. Eu, como assim? Ele, sim, eu pedi minha demissão, vou vir trabalhar aqui com você. E eu, pelo amor de Deus, todo mundo está dizendo que não vai dar certo. Como é que você pede sua demissão e diz que vem trabalhar comigo? E ele, mas eu venho. Então, assim, foi uma das únicas pessoas que ainda, no início, acreditou que poderia realmente dar certo. E daí foi um sucesso, né? Aquele dia foi um sucesso. A gente abriu, lotou de gente. Ficou gente comendo na mão aqui, porque não queria ir embora. E eu olhava e disse, meu Deus, o que está acontecendo? Mas vamos aproveitar. Vamos aproveitar o volume. Vamos aproveitar. E a partir daí foi só bênçãos, né? Foi tudo dando muito certo. Vai falando pro outro, né? É o que eu sempre digo. Eu acho que o segredo, às vezes, não é nem o boca a boca das pessoas, né? Fazem grande diferença. Meu amigo, você falou que realmente o começo foi bem complicado, né? Até a questão financeira foi bem restrito ali, né? Então imagina que ali no começo realmente tenha sido algo bem manual, né? Questão de pedido, né? Você fazia os pedidos ali anotando. Como é que vocês faziam esse controle inicial, né? De quantidade, caixa, realmente era tudo anotado? Tudo anotado, tudo no caderninho, sabe? Desde o início, desde o primeiro dia mesmo que a gente iniciou, as comandas manuais, né? Aqueles bloquinhos manuais mesmo. O caixa, tudo, caderno manual, tudo manual, tudo. Manual. E quando foi que você despertou assim, rapaz, meu negócio está crescendo, tá dando certo, graças a Deus, tá tendo um volume muito grande, é agora que eu preciso automatizar, né? Eu preciso conhecer alguma ferramenta onde me ajude, né? Onde eu possa tanto acelerar os pedidos, né? A agilidade nos pedidos,
como também um controle financeiro, né? Para você realmente entender o que é que está entrando, entender o que está saindo, controle de estoque. Acredito que na sua organização, com um negócio para dar certo, realmente você tem que ter um controle de estoque muito grande. Com certeza. Né? Senão você... Porque é o que eu costumo dizer para algumas pessoas. Muitas pessoas acham que o estoque não é algo que ela deve dar tanta atenção. Mas o estoque é o seu dinheiro que está ali, né, guardado. Então, a gente conhece algumas pessoas que realmente falam, ó, o estoque ele é realmente o seu maior bem ali, né? Então você tem que ter um cuidado do que sai, do que realmente entra, que hora sai, quem é que é autorizado a mexer no seu estoque. Então a gente tenta levar isso para algumas pessoas, para que elas possam entender que aquele controle de estoque é realmente importante para que realmente o seu negócio passe a dar certo. Então qual foi o momento que você entendeu, não, agora eu preciso automatizar? Então, quando tudo começou a dar muito certo, os clientes já começaram, você tem maquineta? E até então não tinha. Então já fui começar, disse, não, tenho que possuir uma maquineta. Possuir a maquineta, o segundo passo foi exatamente a automatização. Porque começou um volume muito grande de pedidos. Então acabava que às vezes perdendo aquela comanda, de repente o pedido saía, ninguém sabia de quem era, por conta, né, de ser tudo muito manual. E sem contar a demora, né, de a pessoa escrever o pedido, levar até a cozinha para poder devolver para o garçom, então, era um bololô só. Trabalho grande demais. Então, assim, 1 ano, 2 anos depois que a gente já tinha aberto, eu comecei a sentir essa necessidade. Foi onde também a minha contabilidade disse, ó, vamos automatizar, fica muito mais fácil para vocês, para a gente, por conta dos arquivos, por conta de relatórios, de tudo. E aí foi onde a gente deu o passo inicial. Né? Começamos a fazer uma pesquisa, mas eu já conhecia a F5 do meu antigo trabalho, né? Lá eu já trabalhava com o sistema. Lá na loja é o sistema da F5. Isso. Legal, não sabia. E aí lá eu já conhecia os meninos do suporte, né? Alguns que sempre iam lá fazer um treinamento com a gente. Então, a gente começou a fazer esse estudo, mas até então eu não sabia que a F5 faria também de restaurantes, na parte né? do food. Eu achei que F5 não deve ser só comercial mesmo. E aí a gente começou a fazer essa pesquisa e deu muito certo. A gente descobriu que vocês trabalhavam não somente com esse, mas também com o food, né? Isso. E aí acabou casando muito. Eu disse, não, então eu já conheço, já sei como que funciona mais ou menos e vamos nos adaptar. A gente tem a gente visita muito os escritórios de contabilidade, né? A gente, para entender, para buscar realmente empreendedores que estejam realmente abertos a entender essa necessidade. Porque assim, o contador e a importância dele dentro de uma empresa, ele é imprescindível, né? Só que alguns empresários acabam não entendendo isso, né? Acabam que ainda querendo levar para aquele lado ainda mais mais arcaico, né, de controle e tal, até por uma questão de olhar para a questão de sistema de automação como custo, não como investimento, que vai gerar economia para ele, que vai diminuir o trabalho. Então, os contadores eles relatam muito para a gente, Pedro, a gente dá a consultoria para eles e diz, ó, é necessário que você tenha realmente um sistema de gestão para te ajudar a gerenciar, né? E eles acham que eles relatam pra gente que ainda tem muita dificuldade nisso com as pessoas, né, com os empresários. Eles realmente querem, só quando não é mais possível adiar é que eles tomam a decisão de automatizar as suas rotinas, né? Isso. Então realmente que bom que você realmente escutou a sua contabilidade, isso prova o sucesso que você vem tendo, né? Isso prova realmente que você pode não ter o conhecimento, a experiência, né, com o negócio, mas você ouvia quem entendia, né? Você ouvia quem entendia, você realmente buscou fazer da forma correta o máximo de vezes possível, né? Então, esse é o que a gente costuma falar para alguns empreendedores e até para algumas pessoas que vai estar acompanhando esse podcast, vai estar acompanhando esses vídeos, é que realmente busque sempre ouvir quem entende, né? Você não precisa saber, para o seu negócio dar certo, você não precisa saber tudo. Mas você precisa ouvir quem sabe, né? Essa frase que você falou é bem verdade. Hoje, por exemplo, como eu disse, tudo lá no restaurante é feito por nós. Mas há clientes que chegam e dizem assim, gente, quem foi o arquiteto de vocês? Passa o telefone decorador de vocês, entendeu? Então, assim, a gente não precisa saber de tudo, mas a gente precisa ouvir, precisa buscar conhecimento. Porque hoje, assim,
Antes eu tinha que estar folheando lá folha por folha para estar tentando fazer aquela busca, né, de faturamento, isso e aquilo. Hoje eu vou ali, eu pego o faturamento, eu tenho como ver a listagem, relatórios, o que saiu, garçom que vendeu tanto, garçom que vendeu tanto. Então, assim, é muito mais ágil, né? Facilita demais. Sem contar na automatização dos dispositivos. Eu achei tão incrível um dia que a gente recebeu um pessoal de Teresina. E eles disseram que já tinha passado na frente do restaurante 4 vezes. O pessoal tinha indicado a eles o restaurante, só que assim, o restaurante por fora é realmente uma cerquinha. Eu não deixei tirar nada da originalidade daquele local, sabe? Eu cuido como se fossem meus filhos. Então, eles disseram que passavam e via só uma cerquinha, uma placa e tal, mas não sentia a curiosidade. Não tem nada aí dentro. Quando eles entraram, e eles disseram assim, poxa, a gente de fora não vê nada, mas de dentro a gente se encanta. E aí, quando eles entraram, sentaram na mesa e se encantaram com o restaurante. Quando eles foram fazer o pedido, o garçom chegou e tirou o celular e eles... Não, eu não acredito. Vocês usam até celular para fazer o pedido. Cara, eu não esperava por isso. E foi tão engraçada a reação deles. O estilo rústico, aquele estilo de fazer, ele acha que... que ainda seria tudo ali, né? E disse assim, poxa, eu disse, não, senhor, nós temos Wi-Fi, temos computadores, temos... E foi muito engraçado, sabe, nesse dia. Não, realmente faz sentido o questionamento dele, por achar que realmente ali uma fazenda, né? Algo ali que ia ser mesmo aquele estilo arcaico de atendimento. Mas, assim, a tecnologia, ela pode ajudar nessas situações, né? Sem tirar o seu estilo ali rústico, né? Exatamente. Na verdade, vai estar te ajudando a acelerar esse processo. Minha amiga, você falou que foi 2014, não foi que você inaugurou, né? E recentemente tivemos aí uma pandemia que o seu setor foi um dos mais prejudicados, né? Realmente. Não sei se assim, você vai me falar isso agora, mas acredito que você talvez tenha ficado na questão do delivery, que ajudava, né, algumas pessoas. Mas como é que foi esse impacto aí de pandemia esses últimos anos, né? Onde você teve essa dificuldade? O que foi que você fez para poder superar todo esse processo? Foi um engatinhar, né? Na verdade, está sendo ainda, porque agora que está tendo um retorno, né? Os clientes estão sentindo mais vontade de sair de casa com menos medo, né? Que antes até então. Então, enfrentar um lockdown de assim, de repente você está com o restaurante lotado e na outra semana você não poder receber mais ninguém. Fecha tudo, é um baque, né? É um susto, é algo que você diz assim, meu Deus, como assim? Mas é algo como eu estava falando, pra gente que é acostumado a ter o cliente presencial, foi bem difícil. Bem difícil. Para alguns também, muitos na verdade, né? Inclusive muitos restaurantes tiveram que fechar suas portas também, porque não teve como permanecer. E aí a gente teve que ir para o delivery, inovar, de acordo com o novo normal, tivemos que procurar a F5 para ver a questão também do delivery, né, um sistema. Não conseguimos automatizar, até porque, como eu estou dizendo, um delivery nosso era muito baixo, muito pouco. O costume realmente era do cliente sair de casa e viver aquela experiência no local, como acontece na maioria dos restaurantes. Então foi muito difícil, ainda está sendo, porque agora que a gente está conseguindo, né, engatinhar e se recuperar, entre aspas, porque a gente sabe que a economia no Brasil, eu acho que no mundo inteiro não está lá essas coisas, mas foi muito cruel. O fato de... Eu passei por muitos meses sem ir lá, quando a gente teve que fechar. Eu não conseguia, sabe, sair de casa e ir até o restaurante e ver tudo fechado, as mesas todas viradas, e imaginar que aquilo ali era muito movimentado, que as pessoas gostavam de sair das suas casas e ir para lá, e eu vou só almoçar, e de repente passava a tarde, de repente emendava com a noite, e olhava pra gente assim, tá bom de vocês fazerem um chalés aqui, que a gente já dorme logo, entendeu? Então, foi muito triste, e o impacto financeiro também foi muito grande, né? Então, está sendo ainda para todas as áreas, na verdade. As pizzarias, algumas áreas da gastronomia, conseguiram seguir bem na pandemia, até mesmo porque as pessoas não podiam sair de casa e o delivery deles subiu muito. Mas
para a nossa área de restaurante mesmo, onde as pessoas gostam de viver a experiência, para nós que fazíamos, trabalho também com música ao vivo à noite, né? Que foi uma proposta também assim que quando nós iniciamos o restaurante em si, que as coisas foram dando certo, em Tianguá dificilmente existia essa parte, né, de música ao vivo. E do nada também apareceu um músico na nossa porta, oferecendo o seu trabalho e tudo, e nós resolvemos dar aquela oportunidade, né? E foi um sucesso, então juntou tudo, a parte da ideia que estava dando muito certo, do espaço que era aconchegante, da comida que era uma comida regional, totalmente da região, né? Ali aquela comida mesmo que vai da panelada, a buchada, aquelas comidas que era algo que eu não queria também fugir, não adiantaria eu abrir um espaço totalmente rústico num sítio e colocar uma pizzaria ou um sushi, algo que, né? Então, tinha toda uma história. E quando veio o lockdown, que teve que parar tudo, parar a música, parar tudo, e a gente ter aquela sensação de que talvez como vai ser o amanhã. Como é que tá essa correria, né, de você acabou de falar, realmente teve filho agora há pouco tempo. Como é que tá essa correria aí de se desdobrar, né, nesse dia a dia, nessa correria aí de mãe, empresária? Fala pra gente um pouquinho aí como é que tá esse desafio. Desde o início já foi bem difícil, como eu disse lá no início, a ideia de tentar ver se o não daria certo, desse certo, foi exatamente por conta dos filhos, né? Então, no início, eu cozinhava ali no meu fogãozinho de 4 bocas, na minha cozinha, e o filho no carrinho, aqui do lado, entendeu? Então, era muito, já foi desde o início muito corrido. Quando se fala em trabalhar com gastronomia, mesmo eu não sendo formada, não sendo uma chefe de cozinha, mas no meu restaurante eu sigo todos os padrões de higiene, de tudo que possa trazer segurança alimentar para o cliente, sabe? Então, tem cliente que quiser entrar dentro da minha cozinha, ele pode. Hoje você já tem uma estrutura mais profissional para restaurante hoje, né? Isso já consegui, graças a Deus, tem uma cozinha industrial, entendeu? Eu vejo que você posta lá. Já tem um espaço. Então, assim, o que não daria certo, deu muito certo, entendeu? Então, o que deu muito certo, eu não parei ali. Eu disse, não, eu vou investir nas pessoas que me deram o dar certo, que foram meus clientes. Então, eu tenho que oferecer o melhor, né? E aí, quando lá no início, eu já era mãe, né? Cozinheira, copeira, era serviços gerais, tudo. E até hoje eu sou. Eu gosto de estar ali verificando tudo, como está, como o andamento, né? A preparação. Então, assim, eu sou muito da cozinha. Me afastei agora um pouco tempo devido à gravidez, devido ao bebê. Ainda não tive esse retorno de vez para o restaurante. Mas sempre que é possível, eu vou lá, vejo, cobro, né? Então, a correria de ser mãe é difícil, mas é bom. É bom, todo mundo fala que é difícil, mas é bom. Entendeu? Então, é algo que a gente aprende também, né? A gente vai ali alinhando. Tem dias que, lógico, é muito, muito corrido, mas a gente consegue alinhar. A gente, como mulher, né? A gente consegue ser 1001 coisas, né? Ter 1001 utilidades. Sim, esse aí. Então, dá para desdobrar direitinho. Eu costumo dizer que as mulheres elas costumam ter, acho que um pouquinho mais de horas no dia do que o homem, porque tu é doido, resolve muita coisa, cara. Muita coisa. Muita coisa. Alessandrina, qual é hoje os principais relatórios que você mais gosta de acompanhar? Né? Acredito que assim, o sistema que a gente lhe abastece, ele tem vários tipos de relatórios, vários mesmo. E só que assim, acredito que você não tenha necessidade de todos os dias ou semanalmente estar olhando todos, até porque não teria tempo, porque são muitos mesmo. Mas hoje, Pedro, esses aqui são imprescindíveis. Eu gosto de ver o fluxo de caixa, eu gosto de ver qual é se eu vendo mais no cartão, se eu vendo mais no... Eu gosto de ver qual é o garçom que mais atende, porque você consegue entender qual garçom, quanto tempo o garçom leva para atender uma mesa, né? Tipo, se esse garçom aqui atendeu hoje 30 meses, então realmente é um garçom que tem uma desenvoltura melhor, consegue atender 2 mesas ao mesmo tempo, né? Você consegue ter esse relatório. Então, qual mais que você gosta de estar sempre acompanhando?
São exatamente esses que você citou mesmo. A questão do relatório que me dá a venda, o que eu vendi mais, no dinheiro ou no cartão, né? Que eu consigo estar ali acompanhando em números e realmente bate as coisas, né? Tanto o relatório da maquineta quanto o relatório do sistema estão ali batendo. A questão das vendas, né? Dos garçons, quem vendeu mais. Final de todo atendimento, tá lá a lista do que tudo que foi vendido, sabe? Aquele relatóriozinho sai todo tantos produtos de tal prato, tantos pratos desse. Hoje, qual é o carro-chefe da casa de engenho? Pedro, o prato que mais sai é esse. Que você, assim... Pode listar os três. Pedro, eu vejo muito esses três nomes aqui na casa de engenho. Carne de sol, panelada e peixe. Peixe frito, peixada, sabe? São três pratos que são assim, batem recordes em um dia. Imagina. Eu vi lá também, como eu falei, eu não tive o prazer de conhecer ainda, mas vai ser bem breve, pode ter certeza. Eu vou cobrar. Vocês também têm lá a venda da cachaça ou é só mais a parte da decoração? Como é que funciona essa parte? Como é que ficou essa parte? Então, lá, antigamente, na época do engenho, também se fazia cachaça, né? E aí, o que que acontece? Hoje, a gente compra a cachaça serrana, né? Que é a cachaça já típica da nossa serra. E a gente faz a mistura dela com mel de cana, né? Para não perder aquela tradição. Então, a gente vende essa cachaça com a nossa logomarca e tudo. Inclusive, é uma cachaça que faz muito sucesso, né? Todo mundo que vai lá, a gente tem um barrilzinho lá para degustar. O pessoal fala muito bem. E temos ela. Então, assim, quando o restaurante começou a dar certo, a gente tinha um espaço na nossa varanda que era um espaço esquecido. E aí eu olhei e disse assim, a gente vai pegar esse espaço aqui, vamos vender rapadura, porque ele tentou, né, o mesmo restaurante funcionando, dando muito certo. O que meu esposo sempre sabia trabalhar era com rapadura, com a cana de açúcar. Então, eu disse, eu vou voltar a trabalhar no meu ramo. Você fica com o seu restaurante e eu vou para o meu espaço. E ele tentou retornar. Casa muito bem, né? Isso. Então, ele tentou retornar, foi fazer de novo a fábrica funcionar e tudo. Mas a questão é exatamente a venda do produto, né? Era um produto muito barato, mão de obra muito cara. E chegou uma época a qual ele ainda não tinha comprado a ideia do restaurante comigo, que passou um bom tempo para ele comprar essa ideia, que ele trabalhava no engenho, eu trabalhava no restaurante. Mas chegava o final de semana, para pagar a despesa do engenho em si, ele ia lá no restaurante, no caixa do restaurante. Então ele dizia assim, eu fiz tantos pacotes de rapadura, mas eu não vendi nenhum. Você me arranja o dinheiro aí para pagar? Então começou que eu comecei a ver, eu disse assim, a gente está correndo um sério risco. Ou algo vai dar muito certo, ou vai acabar os dois de uma vez, né? Porque se de um não está dando, de outro está dando muito certo, mas esse aqui vai chegar. Isso, vai chegar uma hora que esse não vai dar conta, não vai suportar. Entendeu? Então, para abrir os olhos dele, foi muito difícil, porque a raiz dele de vir lá do trabalho do pai dele, né, de ter daquela história, foi bem difícil para ele se adaptar. E aí, com o passar do tempo, ele realmente foi abrindo os olhos e tudo. E chegou um dia que eu estava estressada, muito cansada, mãe, mulher, empresária, como você disse, aquela correria de estar atendendo o cliente, de estar cozinhando, de ter que dar conta de casa, entendeu? E eu disse, não, chega, eu não quero mais isso pra mim. Já deu certo demais, tudo bem, eu já vi que deu certo, mas é hora de parar. E eu botei o pé na parede e disse, eu vou fechar o restaurante, eu não quero mais, não é isso que eu quero. E aí minha mãe chegou, minha irmã, meu irmão chegou e colocou assim na parede e disse, que é isso aí que está acontecendo? Olhe, você não vai fazer isso não, você não vai parar não. E eu disse, mas vocês, todo mundo dizia que não dava certo, então por que agora eu não posso parar? Foi quando minha irmã olhou para mim, e minha irmã trabalha numa loja em Tianguá há muito tempo, 20 anos, né? E ela olhou para mim e disse, você quer que eu lhe diga por que você não vai parar? Porque nós estamos aqui. Está aqui sua família toda, todo mundo para lhe ajudar, para lhe dar um apoio. E outra, você conseguiu, aqui na história de Tianguá, no comércio de Tianguá, fazer em pouco tempo o que
Muita gente não conseguiu há anos. Tenta fazer, né? Aí eu, por que você está dizendo isso? Ela, porque tem gente lá no seu portão, ó, esperando você abrir as portas do seu espaço para entrar. Já tem carros e carros lá fora. E tem muitas lojas que estão querendo esse movimento e não tem. Então você não vai parar nada. Você vai levantar dessa cadeira aí e bola para frente. E ali foi realmente, né, uma injeção de ânimo, porque eu estava muito cansada mesmo, sabe? Mas isso é o que todo empresário passa, né? Eu também já fui, hoje eu não mais com tanta intensidade, mas também já tive restaurante, já fui empresário, eu sei como é que é, eu sei como é que é ali às vezes o estresse do dia a dia, né? A exaustão, mas eu tenho certeza que a família realmente ela é muito importante nesse momento, onde você dá aquela injeção de ânimo para você continuar o trabalho, que com certeza tem muito a dar certo, né? Agora eu queria perguntar a Alessandrina o que é que ela tem, né, para falar para quem vai estar assistindo esses vídeos, né, quem vai estar acompanhando esse podcast. Para você que tem um sonho, as mulheres que têm um sonho de ter o seu próprio negócio, né, de ter um restaurante, o que é que ela tem de conselho a dar, né, para essas mulheres, né, que são mãe também, mas que sonham em uma renda extra, que sonham em uma vida melhor para os seus filhos? Qual é o conselho que ela tem a dar para essas futuras empreendedoras aí que se espelham e que vão se espelhar em você? Homem, o que eu tenho a dizer é assim, não escute nem todos os nãos da sua vida, porque no início foi muitos nãos, né? Então, se eu não tivesse colocado a minha fé em primeiro lugar, eu acho que foi o mais impactante. Se eu não tivesse olhado para os meus filhos, a necessidade, na verdade, que o que gerou a oportunidade de abrir o restaurante foi a necessidade de trabalhar, né? De não ficar ali esperando por alguém ou dizer, meu filho não tem o que comer hoje, sabe? Então, hoje em dia já se é difícil ser mulher, né? Ser mulher já é difícil em todos os sentidos. Eu costumo até dizer que tem mulheres que têm medo de empreender hoje, até às vezes sofrem um preconceito do próprio esposo dentro de casa. Que ele acredita que é minha mulher e quem tem que colocar comida em casa sou eu, isso e aquilo. Eu já ouvi várias histórias dessa maneira. E aí as mulheres vão lá e nem que seja uma costureira, que seja isso, mas fazem a diferença, mostram a capacidade. Nós mulheres somos capazes de mudar, né? De ter aquela força, aquela garra. E não é para dizer, muitos homens se sentem, às vezes, até humilhados quando veem uma mulher empreendedora, uma mulher crescendo na vida e querem fazer daquela mulher um objeto. E não é isso, não é falando sobre isso. Mas, por exemplo, meu esposo uma vez ficou chateado comigo e disse assim, você está me tratando como se eu fosse seu funcionário. E eu, não é isso. Não é sobre isso, sabe? É você se sentir bem. Você ser empreendedora vai além da sua autoestima. Né? Você se sentir capaz, realmente, útil à sociedade. Porque você, sendo uma empreendedora, você gera emprego, né? Eu sempre costumo dizer que às vezes o empreendedorismo te traz muitos benefícios, mas também não te traz tantos benefícios. Porque hoje ser empresário no Brasil não é lá essas coisas não, meu amigo. Vamos ser bem sinceros. Sim. É bem difícil. A vida do empresário hoje ela é realmente bem complicada, né? Carga tributária, incentivos. Exatamente. Enfim. Impostos por cima de impostos. E aí, quando você é empresário e ainda é mulher, ainda torna muito mais... por exemplo, eu tenho lá no restaurante, às vezes eu estou lá e todos os clientes, mulheres e tudo, chegam e dizem, eu quero falar com o proprietário. Aí eu olho e digo assim, vá lá no meu esposo, porque ele é que é o proprietário, eu não sou nada aqui, deixa ele resolver. Então, assim, parte de todo, às vezes as mulheres dizem assim, mas os homens têm um preconceito contra nós. Não é isso, é a sociedade em si, né? A própria mulher também tem um certo preconceito. Mas a minha mensagem hoje é assim, nós somos fortes, nós temos garra, nós somos guerreiras, meu amigo, porque, vou lhe dizer, guerrear mais do que ser mãe não tem pareia, não. Verdade.
Isso é uma verdade Nós- absoluta. Nós temos a capacidade do nosso corpo se transformar e de repente, né, fazer algo que nem outra pessoa não tem. É Somos. verdade. Então, assim, não ter medo. Não ter medo. Show de Não bola. ter medo, sabe? Tá fácil. Pra gente finalizar, né, mais uma vez lhe agradecer demais, né, por essa sua disponibilidade de estar aqui com a gente, né. Foi, com certeza vai ser muito bem aproveitado esse podcast. E eu queria fazer uma pergunta e queria sinceridade, certo? A gente Pronto. está aqui com transparência Vamos lá. com você, com os empreendedores, com todo mundo, porque a gente confia demais no nosso potencial, eu confio demais na empresa hoje que eu trabalho, conheço, né, você também vai conhecer aqui a nossa estrutura. Hoje, né, por que a F5? Por que vocês entregou todo o atendimento da sua empresa a F5? Por que se mantém, né? Quero saber realmente se você gosta, se você é bem atendido, se o suporte lhe atende com rapidez, quando precisou, se precisa com muita frequência. Para os próximos empreendedores que estão assistindo, por que F5? Pronto, como eu falei no início, a gente fez uma pesquisa. Recebemos várias propostas, mas a F5 eu já conhecia, né? Então, quando o rapaz esteve lá, disse, vem aqui, vem visitar a gente e tal. Quando ele chegou, mostrando toda aquela proposta, toda a segurança, né, que eu tinha fiscalmente falando, eu disse, não teria como não ser F5. Então, assim, alguns meninos do suporte eu já conhecia também de quando eu trabalhava no outro lá. Então, quando o menino chegou para fazer lá o treinamento, eu disse, eu não acredito que você ainda está na F5. Você lembra de mim? E ele olhou e disse assim, Alessandrina, eu lembro de você. E eu disse, há tantos anos atrás a gente se encontrou lá naquele treinamento assim, e foi muito legal, porque a gente começou a conversar e assim, a F5 sempre nos deu uma segurança tão grande em relação ao suporte a tudo, porque a gente trabalha até, às vezes, até a madrugada, né? Restaurante vai até meia-noite, 1h da manhã. E acredita que muitas vezes o sistema já deu problema nesse horário. E eu já consegui resolver, mesmo os meninos não estando trabalhando aqui dentro da empresa. Eu tendo o telefone deles, às vezes eu ligava ali e dizia assim, poxa, o sistema deu pane aqui, o restaurante está lotado, e agora o que eu faço? Não, me passe só aí o remoto. E ali ia resolvendo eu lá e ele aqui, entendeu? Então, assim, passou aquela segurança fiscal, de relatórios, de tudo que a gente pudesse, tributação direitinho, que tudo que ia facilitar a minha vida, a vida da minha empresa, a vida do meu contador, entendeu? Então foi algo que foi se encaixando. E permanece, porque acho que há quase 5 anos aí, né? E não pretendo mudar. Isso, Deus me livre. Não pretendo mudar. Deus me porque livre. realmente é algo que facilita demais. É uma segurança muito grande. Show. Sabe? E fica à disposição. Agora você tem meu contato também, fica à disposição e qualquer coisa, acredito que não, os meninos são seu amigo. Quando a gente começou a pensar em algumas pessoas para conversar, o Firmino falou muito bem de você, rapaz, a Alessandrina é show. Eu não conhecia, né, porque eu estou aqui há pouco tempo, mas ele falou, cara, a Alessandrina é show, eu acho que ela vai topar, a história dela é massa, o local dela é massa. Então converse com ela, que eu tenho certeza que vai ser uma história aí para abertura que vai ser muito importante e tem sido, né? Mais uma vez, obrigado, né? Foi um prazer conhecer a sua história. Eu vou agora acelerar essa visita, né? Porque eu fiquei curioso para conhecer lá a estrutura e obrigado. E eu trouxe uma cachaçinha para vocês, viu? Ah, rapaz! Show de bola. Obrigado. Obrigado a vocês pelo convite.